O Museu da Imagem do Som foi precisamente assumido por mim como diretor executivo da Fundação Vieira Fazenda. Era, na altura de 1965, uma fundação, uma das 3 fundações feitas e assinadas pelo governador Rafael de Almeida Magalhães, substituindo o governador Carlos Lacerda. A primeira era a Fundação Vieira Fazenda, para a qual fui designado diretor executivo. A segunda, a Fundação Parque do Flamengo, para a qual foi designada Lota Macedo Soares. E a terceira, a Fundação Parque Lage, a escola hoje de Belas Artes, EAVE, naturalmente com a definição, nomeação da grande arquiteta Lina Bobardi. Portanto, assumindo o museu, me antevi com um museu absolutamente sem dinheiro. Era mudança de governo e não havia como nutrir-se de dinheiro aquilo que custou algum dinheiro, 900 mil cruzeiros na época. Era em torno hoje de uns 10 milhões de reais para 15 milhões de reais. Portanto, foi um momento de incertezas, um momento de fragilidades, mais um momento de fé, de crença e de desafio. Foi exatamente esse desafio que me levou a jogar o museu para uma única originalidade que poderia e deveria salvá-lo. A originalidade foi a criação, que nasceu na minha cabeça, de aproveitar aqueles estúdios e aquelas fitas que lá estavam para alguma coisa original. E foi criado por mim o chamado depoimento para a posteridade. Isso, o depoimento para a posteridade, pariu o museu para a opinião pública. Merecemos, desde o primeiro, que eu bolei a partir de um conselho de música popular, juntando 40 integrantes, tal como uma academia, não é? Com vagas, 40 integrantes que votavam. Não ficava apenas à disposição do museu, do diretor do museu, a altíssima responsabilidade de eleger quem deveria merecer a posteridade. Não. Quem mereceria a posteridade seria um colegiado que pudesse avaliar a qualidade, a historicidade daquelas pessoas convidadas. Então, o primeiro foi o João da Baiana, que mereceu todas as primeiras pastas de jornais. A ele se seguiram não a cultura oficial, mas aquela cultura que jazia embaixo do tapete do esquecimento em música popular carioca, porque eram os criadores do velho samba que, criado em 1917 pelo telefone do Donga, logo mereceria o registro do próprio autor do Donga. Em seguida, todos os menos aquinhoados pela sorte, embora pioneiros do próprio gênero fundador, definidor e o mais importante do país, que depois mundialmente veio a ser o samba. Então nós escolhemos não os artistas da moda na época, quais eram? A Bossa Nova, desde 5 anos antes, não é? E especialmente a partir de 65, os festivais de música popular, que logo pariram gente como Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano, Gil, etc, etc. Então, esses eram os reis da música popular. Os demais, os pioneiros, os velhos, os negros quase sempre, e os pobres quase sempre, que não moravam na zona sul da cidade, não frequentaram escolas, muito menos universidades, esses jaziam embaixo do mais absurdo e injusto tapete. Chico Buarque de Holanda, naturalmente eu submeti o nome de Chico Buarque de Holanda ao conselho que eu presidia, houve grandes debates, Sérgio Porto, Lúcio Rangel, Edson Carneiro, Eneida achavam precipitado, mas eu usei de um argumento. Noel Rosa também apareceu aos 20 anos fulgurantemente, ninguém registrou nada de Noel Rosa, porque ele não se imaginava que morresse tão prematuramente. De fato, Noel Rosa começou com 20 anos e morreu sem fazer os 27. O meu argumento foi, como Chico Buarque bebe muito e se dissipa muito, também ele poderá morrer
pela época que Noel Rosa morreu. Portanto, é tal o talento desse menino que nós devemos convidá-lo a fazer o testemunho para a posteridade antes que ele morra. Foi um argumento e que venceu, graças a Deus, a profecia malsã que eu enunciei nunca foi cumprida, muito menos nunca aconteceu qualquer coisa. Que Deus preserve Chico Buarque de Holanda para sempre e para uma longa vida já que vai, depois dos 70 agora. Portanto, o Museu da Imagem do Som cresceu, vivificou, se tonificou a partir de todos esses muitos feitos, e bem feitos, nunca mal feitos. Esses muitos feitos também incluem os prêmios Golfinho de Ouro, Estácio de Sá, que eu criei. O Golfinho de Ouro é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. E o Estácio de Sá é o seu fundador. Portanto, o Estácio de Sá para o mecenas e o Golfinho de Ouro para o criador. Ou seja, o que significava? Significava exatamente que eram contemplados os que trabalhassem melhor em termos de ano de atividade cultural e os que promovessem melhor a própria cidade, não como obra individual, mas como esforço para que a cidade se mantivesse bela, íntegra e capaz de não dissipar o seu bem, os seus acervos. Portanto, esse foi a magia, essa foi a definição, essa foi a luta, foi a esperança do Museu da Imagem do Som. Essa é a história do Museu da Imagem do Som e de seus filhos dentro do Brasil, formando uma originalidade em museus mesmo daquela época, que era o museu apenas para registrar a matéria, a voz, as ideias, as definições. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. É uma folha de jornal, o orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu, e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de